Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso podcast dessa semana. Nessa semana, hoje, dia 1º de maio, Dia do Trabalhador, iniciamos o mês das mães, o mês das noivas, né? Então, o mês de maio também é destinado a nossas mulheres. E hoje o nosso podcast ele tem uma honra de receber aqui no nossos estúdios essa mulher que está em Laranjeiras do Sul há muitos anos e que tem uma trajetória linda de vida que é exemplo. Porque o nosso podcast ele é inspiração, aprendemos e levamos para você que está aí do outro lado da telinha nos assistindo ao destaque que nós temos na nossa cidade. E hoje o destaque é a Dona Nelsa. Seja bem-vinda, Dona Nelsa. Muito obrigada pelo convite. Então, eu que agradeço, Dona Nelsa, da senhora aceitar estar aqui no nosso podcast hoje, um dia especial, o Dia do Trabalhador. Iniciamos o mês de maio, o mês considerado das mães, das noivas, e a senhora com essa trajetória que a senhora tem hoje para nos relatar, que dá muito mais que um livro, né? Hoje o programa ele vai ser curto pela história que a senhora tem para contar. Conte de onde que a senhora veio, né? Quanto tempo faz a senhora estar em Laranjeiras? Conta para nós a história da Dona Nelce. Olha, eu nasci no Rio Grande do Sul, no município de Erechim, no interior de Erechim. E daí casei, fui morar em Getúlio Vargas. Lá eu fiquei uns 2 anos. Daí vim para Chupinzinho, que meu marido pôs um escritório em Chupinzinho. De lá fiquei 1 ano e meio, mais ou menos. Fui a Coronel Vivida, fiquei mais 1 ano. Daí vim para Laranjeiras, isso foi em 59, que vim para Laranjeiras. Morei em 3 casas aqui na Laranjeiras, lá na Madeireira Iguaçu, ali no Maroque. E agora moro há quase 60 anos nessa casa ali, né? Na casa enfeitada, na casa né? Enfeitada. Todo mundo conhece contar, pela né? casa Já. enfeitada. É isso mesmo, né? Casa enfeitada. E eu vim para cá porque meu marido começou naquele tempo, ele trabalhava só no escritório, né? Começou a abrir o escritório de contabilidade. E daí eu vim junto. Daí comecei a fazer meus trabalhos também, né? Outra coisa, a senhora é descendente de italianos, né? Sim, de italianos. É do dia 4 de setembro de 1935, em Vila Áurea. Nascia a nossa Nelce, né? Nelce, mas naquele tempo era Erechim. Erechim, né? Erechim, depois passou a Vila Áurea, né? Mas era Erechim mesmo, né? E a senhora, aquele tempo também era difícil a questão de estudar, né? Como que era? Não estudava, né? Era muito. Eu só fiz o primário, né? Que era até o 5º ano lá. Daí depois não tinha mais, só tinha Erechim. Mas eu lembro assim que quando que era o dia de provas, exames, não era que nem agora que os professores que fazem, era com o prefeito de Getúlio Vargas, o vice-prefeito, o inspetor de ensino. E para nós lá do meio do mato, morria de vergonha, né? Ah, verdade, E né? era tudo de cara a cara, assim, né? E daí, quando que eu fiz o 5º ano, né? Daí não tinha mais, não podia continuar lá. Daí o inspetor esse chamou meu pai e disse: Garbinho, o senhor não deixa essa menina parar de estudar, porque ela vai dar uma excelente professora. Daí chegamos em casa, tudo, meu pai e a mãe falaram, e tinha um tio meu que morava em Erechim. Dali o pai disse: tu vai morar lá no tio Selvino, que era irmão da minha mãe, e daí tu vai estudar. Eu comecei a chorar, tinha só 12 anos, nunca tinha saído de casa. Daí o meu pai disse: não, se não quer ir, não vai, então, né? Então não fui. Mas não me fez falta o estudo. Quer dizer, me fez falta, assim, pela cultura, claro, que a gente tem o ensinamento. Mas, assim, materialmente, não.
porque meu marido tinha bem mais tudo que eu, mas eu sempre ganhei mais que ele, né? Olha aí, olha. Então, eu sempre ganhei mais que ele. E a senhora viveu com seus pais, trabalhando na lavoura? Eu trabalhava na lavoura. Quando eu casei, uma coisa assim que eu nunca mais esqueci, já fez 71 anos que eu casei. O meu pai disse assim, que meu pai era Ângelo, meu marido também era Ângelo, né? Depois vou até contar uma história dos Ângelos. Daí, o meu pai disse assim pro Ângelo, meu marido, você foi meu braço direito. Perdi meu braço direito, porque era para tudo, né? Eu era a segunda filha, tinha a Maria, depois era eu, daí 2 irmãos. Mas ele tinha assim, uma diferença maior comigo, então era para tudo. Era para tratar os porcos, era para tirar leite, era para ir para a roça, e até tirar leite lá para meus avós, eu ia tirar, né? Então eu sempre trabalhei ali. E dali eu não, assim, minha irmã já tinha ido aprender a costurar, essas coisas, mas eu sempre andava atrás do pai, né? E então nunca fui aprender a fazer nada na minha vida, nunca, a não ser aqueles 5 anos de escola, eu nunca tive uma aula de nada, né? E ali eu comecei indo costurando, desmanchando uma roupa para cortar outra, e assim foi indo até que eu virei costureira, né? Sem nunca ter tido uma aula de corte e costura, eu virei professora de corte e costura, aqui em Laranjeiras, daí, né? Daí eu costurava para 2 boutiques, que tinha aqui uma ali onde é o Ítalo agora, e a outra era ali onde que é, ali na 15, depois da farmácia Santa Terezinha. Ali eu costurei e fazia anos para eles, e daí só particular sempre, né? Sempre tinha uma freguesia muito grande, mas o meu sonho era pôr uma malharia, né? E daí foi até que eu, em 65, acho, foi por ali, eu comprei a primeira máquina de malharia. Daí fui para São Paulo para comprar. Cheguei lá, era uma mulher que ia me ensinar, me dar um curso, tudo. Cheguei lá, ela estava no hospital. Daí o gerente, certo, da loja, não sei, disse, não, mas você não te preocupe que o rapaz esse vai para lá, ele vai montar a máquina para você e já te dá o curso, que ele também dá. Então tá bom, compramos a máquina. Cheguei lá, quando que chegou a máquina dali, ele montou e disse para o meu marido, que horas vai o ônibus para São Paulo? Daí meu marido disse, eu acho que é tal hora, mas ela estava em cima da hora já. Eu disse, por quê? Quando é que tu vai para São Paulo? Vou agora, eu tenho que amanhã estar no Mato Grosso. Eu disse, mas você está ficando louco? O que eu vou fazer com a máquina? Eu nunca vi uma máquina trabalhar na minha vida, nunca. Daí ele disse, não, só põe o fio aqui, botou o fio, e agora é só tocar. Bom, o Ângelo foi levar o rapaz para a rodoviária, eu fui tocar a máquina. Primeira coisa, caiu tudo, né? E assim eu fui uns 2 meses, né? Teimando e chorando e sofrendo, sem nenhuma explicação de ninguém. Fui para Curitiba, fomos em várias malharias. Daí eu falava que eu queria fazer um curso para pôr uma malharia. Ninguém me mostrou uma máquina que fosse para mim ver como é que era, né? Bom, mas foi indo, mas daí naquela altura, assim, eu já estava fazendo malha, né? Só que eu ainda não sabia os números, essas coisas assim, né? Mas eu fui assim aprendendo sozinha. Eu fazia bordados, não é me gabando, mas eu fazia coisas muito lindas, viu? Muito lindas. E nunca na minha vida fui aprender a fazer nada. Sabe o que é não aprender a fazer um crochê, um tricô? Nada. E eu fiz de tudo, né? Então, hoje eu penso assim, puxa vida, mas eu tinha uma cabeça tão boa, hoje eu não estou fazendo mais nada. Com as mãos tudo amortecidas da coluna, né? Mas vai, né? E assim foi indo. E daí eu fazia tudo particular, né? E daí foi no tempo que veio a Eletrosul para cá, que eles começaram logo, quer dizer, antes, né? Mas daí veio o pessoal da Eletrosul, daí tinha muitos engenheiros, tudo gente que podia, né? E eu, nessas alturas, já fazia muito bem, coisas muito bonitas, né? E daí eu tinha uma freguesia
que a gente não vencia mais, né? De fazer assim, eu tenho registrado até hoje, assim, em cadernos, fazer 480 peças num mês. Não dá nem para acreditar, porque nós éramos, no máximo, assim, em 6, né? 5 a 6 sempre, né? Que trabalhavam para mim, né? E a gente nunca sabia que era ir dormir antes da meia-noite, 1 hora, isso direto, das 7 da manhã. A gente só subia, porque era no porão, assim que eu tinha malharia, só subia para almoçar mesmo, né? E fazer alguma coisa, ensinar a empregada. E eu tinha um filho atrás do outro, porque eu Quantos filhos você eu tive teve? 6. Uma faleceu de câncer, né? Agora fazem 12 anos, vai fazer dia 7 de setembro que ela faleceu. E eu tive Getúlio Vargas, eu tive a Isaura, que nasceu lá. Depois a Roselene, eu já morava em Chupinzinho, 2 anos e 1 mês depois. Daí eu fui para Erechim, ela nasceu em Erechim. Daí a Esther, 2 anos depois também, nasceu em Coronel Vivida. Daí de lá eu fui ali para Madeireira Iguaçu, mas depois eu vim ali para os Maroc. Ali eu tive a Ângela e a Marilis, né? Depois fui para outra casa, tive o Eliseu, o filho. O último veio o guri daí, veio o menino, né? O último veio o menino, né? Então teve 6 então, filhos, criou através da malharia. Através... Isso em 1965 ou 1970, que eu comecei, né? Que comprei então, a primeira sim, máquina, né, mais ou menos. Começou a trabalhar e eu tive uns 30 anos, sem nunca ver alguém tocar uma máquina, viu? Então, hoje, no Dia do Trabalhador, né, nós conversamos com essa exemplo de mulher. Às vezes, você que está nos assistindo aí, eu não sei, eu não tenho tempo, eu não posso, eu não consigo. Aqui está exemplo dela, né? A gente querendo consegue. Querendo a gente consegue, né? viu? Consegue. É esse exemplo aqui. Errando, né? A gente acerta, né? É verdade, é só querer, né? Então, você que está muitas vezes desanimada, não sei o que eu vou fazer, né, dona Nelson? Porque hoje, vai como fazer a alguma falou, coisa bonita que dá uma satisfação pra gente, né? É tão bonito. Sabe que eu depois, assim, comprava fios em Santa Catarina, da Lansul, e comprava em Ponta Grossa também, da Malharia Salina. Daí, quando ele vinha lá em casa, o dono da Malharia Salina, né? Que depois de tempo, já que um dia ele passou por lá, e daí fiquei sabendo, através da Gerdelina Maroc até, que eu comecei a comprar fios com ele. Daí ele dizia assim, mas olha, a malharia mais bonita do Paraná é a sua. Porque eu botava minhas blusas lindas na vitrine, né? Assim, bordava elas, tudo, né? Fazia, e à noite eu bordava elas. Que foi o tempo que se usava muito roupa bordada, né? Ficava muito lindo. Assim, hoje eu penso, puxa vida, eu devia ter fotografado menos. Tanta coisa bonita que fiz. Né? Sim, quanta coisa linda, né? Imagina, olha, dá muito mais que um livro, né, dona Nelson? Nossa Senhora. São histórias. São histórias, muitas histórias que ele hoje serve para que seja motivação, né? Para que outras mulheres que estão muitas vezes esperadas. E hoje tem muitos cursos, né? Mas, meu Deus. Nós temos cursos gratuitos. Olha, hoje não aprende quem não quer. Verdade. Desde cozinhar, tudo, não aprende quem não quer, né? Porque eu me lembro quando eu comecei, assim, logo depois de casada, era aniversário do meu marido, daí eu queria dar alguma coisa para ele. Pensei, eu vou fazer um pijama, mas eu nunca tinha costurado um vestido para mim. Daí eu peguei e desmanchei o pijama dele inteiro para mim poder cortar o outro, né? Porque eu não sabia como é que eu fazia. Daí, quando eu costurei o tecido, era dos dois lados igual. Quando eu costurei do outro lado avesso. Daí ele vestia aquele pijama e dizia, a minha sogra morava comigo. Ele dizia assim, mas meu Deus, não é possível isso aqui, não é a vista ali, não era virar para cá, era para lá. Daí a minha sogra dizia, vai, o que está falando? E eu não contava, ficava bem quietinha, né? Mas, olha, eu digo, se fosse assim, dava uma história. O meu primeiro vestido que eu fiz, eu era solteira ainda. A minha mãe e a minha irmã foram passear na casa de uma outra avó. Tinha uma que dava uns 200 metros, assim, lá de casa, a mãe da minha mãe. E a mãe do meu pai dava uns 10 quilômetros, assim. Então, a minha mãe e a minha irmã mais velha foram, só tinha ela de irmã e 2 irmãos. Foram lá na casa da outra avó e pousavam lá e vinham no outro dia. E eu aproveitei cortar um tecido que meu pai tinha comprado
e fiz o vestido assim com elasteco na cintura, que naquele tempo usava. E fiz com manguinha, assim, sabe, manguinha japonesa. Hoje não sei se chamam japonesa, ok? Era sem cava, assim, inteira, né, com a manga inteira. E daí fui lá na minha nona, mãe da minha mãe, mostrar o vestido. Daí eu cheguei lá e disse, olha aqui, nona, o que eu fiz o vestido? Cozinhei e costurei com a máquina da Maria, sem ela saber. Daí a nona só olhou assim para mim e não disse nada. Daí quando a mãe chegou, a nona disse para minha mãe, Inês, você deixa nessa usar esses vestidos escandalosos assim? Daí a mãe disse, mas credo, mãe, qual é o vestido escandaloso? Ela não tem vestido escandaloso. Eu tinha, não sei, 15 anos. Daí a nona disse, como não? Tava as mangas aqui no cotovelo. Era escandaloso, porque as mangas estavam no cotovelo. Hoje... Hoje como que é, hoje né? tu vê como é que é as coisas, né? É. Então tem coisas assim que marca a gente, né? Como que é a diferença, né? Daqueles tempos para hoje é o dia para a noite, né? É muito diferente e muita história. Meu Deus do céu. Lindas, né? A gente está aqui para isso. Quando assim, Sim. Dona Nelsa, a gente criou o podcast Fala Mulheres, é para isso. Sim. Para levar as coisas boas que a gente tem. Tá lá guardadinha, sim, tá lá guardada. Lá, e assim a gente tem que levar. Tem que. Né? Porque assim, você que está nos assistindo aí, já compartilha, já se inscreve no canal, compartilha com teus amigos, chama lá e vem assistir hoje o podcast com a Dona Nelsa, contando as histórias reais de que aconteceu na vida dela. É uma mulher que é exemplo, que hoje ela está com 89 anos. Em setembro vão ter festa, né? 90 anos. 90 anos. Então vamos ter, mas nós já queremos desde já agradecer ela por ela fazer algo tanto para nossa cidade, né? E para a região, né, Dona Nelsa? E a senhora me conta para nós como que a senhora chegou da aula de costura na sua malharia, como que era? Eu dava na minha casa. Assim, na sua casa. Tinha sempre umas 5, 6 moças assim, né? Que eu tinha 2 máquinas de costura. E daí ensinava a cortar, porque eu aprendi desmanchando outras roupas, né? Sim. E daí com aquilo foi indo, e a gente vai bolando até que eu virei costureira sem saber, né? E a sua motivação para a senhora ser essa costureira? A senhora queria, o que levou a senhora... Olha, eu sempre gostava, assim, de fazer umas coisas bonitas, né? Uhum. E me lembro que logo que eu casei, assim, tinha uma vizinha lá, e daí meu pai já me deu uma máquina de costura. Daí eu comecei a bordar, mas eu não sabia, né, com bastidor, assim. Mas daí ia indo, até que eu fui aprendendo, e fazia coisas lindas, assim, né? E tinha uma vizinha que morava bem do ladinho, assim, ela vinha lá e dizia assim, tu faz para ti, tu faz para mim também, né? E daí fazia para ela, fazia para a filha dela, e aí eu fui desenvolvendo, né? Praticando, e cheguei a costureira, né? É isso que é importante, né? O querer, né? O querer. Mas o meu sonho era ter uma malharia, né? Assim, depois que eu comecei a conhecer as malhas, era isso, né? E conseguiu realizar o sonho, né? Consegui, eu fiquei quase 30 anos e parei porque o meu marido estava assim com problema de saúde, já tinha se operado acho que mais 2 vezes, a minha mãe também não estava bem. Daí eu fechei a malharia assim em setembro, ele daí faleceu em janeiro, daí em setembro faleceu minha mãe, e daí eu já tinha dispensado todas as funcionárias que eu tinha, né? E daí eu desanimei demais, assim, não queria nem ver mais a dita malharia, né? E ainda tenho tudo lá no porão, assim, como estava. A senhora tem todas as máquinas ainda lá? Tenho as máquinas, tenho uma só que eu me dei para uma moça que trabalhava para mim, né? Uma pequena, né? Mas tem 2 industrial, só que não eram nenhuma elétricas, né? Não são. Daí tem a malhadeira, tem verloc, tem 3 máquinas de costura. Estão lá encostadas, né? Nós vamos lá fotografar essas máquinas aí, para colocar aqui no nosso podcast esse trabalho que a senhora realizou, né? Para Laranjeiras. Quanto que a senhora contribuiu, né? Para isso. E os bordados? Deve ter alguma peça bordada que a senhora fazia, não? Tem. Eu tenho toalhas de mesa ainda bordada, né? Toalha de linho inteira bordada. Isso de quando eu morava em Chopinzinho ainda. Tinha só a Isaura e a Rosalena, né? Foi lá na Renner que eu comprei o dito linho, né? É de linho e tá perfeito até hoje, porque...
Então, logo Cuido, nós né? vamos na casa da dona Nelce, né? Que ela nos autorize a filmar tudo isso e vamos deixar aqui no canal ficar registrado a história da dona Nelce, as máquinas, o que ela tem lá, que essas relíquias, né? A gente fala sempre as relíquias, né? E conta para nós também, dona Nelce, a questão assim da que a senhora falou que aprendeu a cozinhar também, que a senhora fazia. Tem algumas receitas que a senhora tem guardadas, assim, um caderno de receitas antigas? Tenho cadernos, mas hoje em dia já vai na internet. Não, mas nós vamos Eu já resgatar ainda. entreguei a cozinha para empregada. Não, nós queremos as receitas da dona Nelce, né, pessoal? Você que está nos assistindo aí, com certeza você vai gostar muito de nós termos essas receitas, né? Do que ela faz lá, porque eu sempre falo aqui, dona Nelce, que as receitas antigas que a gente tem das nossas avós, ela não se encontra em prateleira nenhuma para comprar. Não, porque hoje essa não tem mais. relíquias que você tem. A gente chama isso de relíquias. Sim. Porque não se tem mais, como eu sempre falo, né? As cucas que antigamente era feita, não se tem mais. O pão que era feito de fermentação caseira. Natural, né? Natural Caseira também. não tem. Então, assim, esse trabalho a gente tem que conservar, né? E para que a gente vá conservar, vai ser através do nosso podcast, do nosso Fala Mulheres, que a gente vai estar levando isso e guardando aqui. Porque o que a gente coloca, deixa gravado aqui no nosso canal, pode passar quantos anos? Alguém acessar lá, vai ter... Colocou Nelce, tá lá no podcast Fala Mulheres, a história dela e também as relíquias, essas receitas, né, que ela tem lá, a gente vai estar conversando com ela. Mas hoje o nosso podcast, ele traz para você a história da mulher trabalhadeira, né? Por ser o Dia do Trabalho hoje, quero mandar um abraço a todos os trabalhadores, né? Que hoje é comemorado o Dia do Trabalhador, mas com esse exemplo. A mulher lá começou costurando seus vestidos, se transformou professora e montou a sua malharia. Então, assim, com objetivo, com um planejamento na sua vida, né? Agora a senhora me conta, eu que tenho certeza que os nossos internautas querem saber quem que são seus filhos, né? A maioria do pessoal conhece. Vamos lá falar dos filhos da dona Nelce, né? Já estamos no mês das mães aí. Sim. Então vamos falar dessa mãe, a dificuldade que era de ter os seus filhos, que criou num balaio lá junto com as costuras, né? Já estou sabendo, viu? Junto com as costuras mesmo. Vamos lá, qual o nome dos seus filhos aí? Bom, a mais velha é Isaura, ela também agora mora em Curitiba, e ela tem 2 filhos, os 2 são oftalmologistas, um deles, agora os 2 são pai. Um tem um nenê, vai fazer 1 ano em dia 1º de junho, e o outro dia 4 de junho faz 2 anos, são 2 irmãos, né? E daí uma é oftalmologista também, a esposa do Alexandre, e a outra é cirurgiã plástica. Né? E dali eles 2 fazem questão de fazer pão com fermento natural, até hoje. Eles vêm na minha casa e fazem o pão com fermento natural. Né? E daí a outra é a Rosalene, ela também mora em Curitiba, tem 2 meninas, 2 moças, né? E as 2 são solteiras ainda. Ela trabalhava na Caixa Econômica, a Isaura trabalhou no Banco do Brasil, até se aposentar. O marido dela também era o Ivo da Silva, também se aposentou no Banco do Brasil. E a Rosalene trabalhou na Caixa Econômica, se aposentou lá. Depois tem a Esther, que a Esther se aposentou no Banco do Brasil, todas bancárias. Né? E a Esther é casada com o doutor Isaac, né? E tem os 2 filhos, o Ângelo e o Natan, que o Ângelo terminou de fazer psicologia, ele fez. E o Natan entrou em medicina na Federal, né? E depois da Esther veio a Ângela. A Ângela trabalhava na Caixa também. E daí ela teve um câncer e durou uns 2 anos e meio, e infelizmente foi feito tudo o que podia. Foi a São Paulo e foi bem. Estava bem lá, ela pegou uma pneumonia. E daí você foi. Daí ela faleceu dia 7 de setembro, no mesmo dia que minha mãe faleceu também. Deixou filhos? Dia 7. Não, a única que não teve filhos. Não tinha filhos. Daí depois tem a Marilis, que tem um menino só, que também está fazendo medicina, que mora em Guarapuava, aquele, né?
casado com o Edmilson, ele trabalha na Eletrosul. E o Eliseu, que mora na fazenda, trabalha na fazenda, né? E é presidente do Sindicato Patronal Rural, né? É. Aqui na Laranjeiras. E Sim, tem a isso, esposa Maristela. E a Maristela, né? Que tem isso mesmo. As netas as meninas, também. as netas, duas, que agora, 2 anos elas moraram assim, quer dizer, de segunda a sexta elas ficavam na minha casa, né? Daí na sexta elas iam para casa e voltavam na segunda de manhã, né? Porque como elas estudavam o dia inteiro, ficava ruim para eles virem de lá, dar uns 30 quilômetros, né? Chega em casa de noite e no outro dia bem cedo tem que voltar, né? Daí elas ficavam lá. Agora elas foram para casa da outra avó em Curitiba, né? Ai, fica uma saudades louca, né? Ficou o sino do ninho vazio, né? Tem meu o sino Deus do ninho vazio céu, dos netos, né? Esse adoro, é mais difícil. Eu adoro meus netos. A gente fala que adoro. a gente tem um amor, né, dona Nelson, pelos filhos, mas Meu pelos Deus. netos a gente tem dobrado, né? Mas, uma meu Deus, é incrível, né? Um dia uma cunhada minha me disse assim, mas, Nelson, a gente fica bobo quando a gente tem os netos, né? Eu disse, não, a gente não fica bobo, a gente fica tongo mesmo. É verdade, né? A gente tem um amor incondicional, né? Porque a gente para os filhos, aí segurava mais as coisas. Os netos, a gente deixa mais à vontade, né? faz mais as vontades, né? Os netos mas, assim mas, mesmo, graças né? a Deus, tenho 8 ou 9 netos e 2 bisnetos, né? Que maravilha, né? 5 filhos, né? 6, né? Porque ela não está aqui presente, mas... Mas aonde ela está né? São bem. 6 filhos, né? Deve estar bem, né? Tá bem. Então, vamos também, a dona Nelson, além de toda essa história que ela é aqui a única, né? A gente pode se dizer, a única casa enfeitada em Laranjeiras do Sul, que começou, né? Há quantos anos faz que a senhora começou a fazer? Fazem 31 anos. Porque fez 30 que faleceu meu marido. Eu comecei naquele ano que daí ele faleceu. Mas daí a gente enfeitou mais ou menos a metade, assim, e como ele começou a não passar muito bem, a gente largou mão e nem não terminamos de enfeitar, então aquele ano não valeu. Daí, no outro ano, eu enfeitei. Daí, sabe, foi aumentando cada ano um pouco mais. Agora eu estou diminuindo, porque... Então, já faz 30 anos que a senhora enfeita a casa enfeitada em Laranjeiras do Sul. 30 anos. Então, assim, é formidável, né? Não, e é assim, sabe, dá uma satisfação para a gente, como eu digo, dá serviço, né? Mas é, assim, tão gratificante a gente ver todas aquelas criançadas, pessoas idosas que chegavam e diziam assim, eu nunca vi na minha vida uma coisa igual, né? Os senhores, bem de idade, né? Daí um chegou um dia lá em casa e disse que ele morava perto da Rádio Educador. Ele disse, ele estava lá na frente, assim, na rua, né? E eu fui lá falar com ele, ele disse, a senhora me permite, né, que eu estou rezando, estou fazendo uma novena para ver se eu melhoro e a minha mulher melhore. Daí eu disse, não, meu senhor quer rezar, então entra ali dentro do pátio, né? E daí ele entrou. Depois de um tempo ele veio contar, ele disse, olha, eu melhorei. Digo, o que é a força do pensamento e a graça de Deus, né? Porque lá não tinha milagre nenhum para ser feito, né? Mas a fé dele, a fé, a esperança tão grande, assim. Então, tem coisas assim que emocionam a gente, que é muito gratificante. Eu não sei por que as pessoas não enfeitam. Porque eu já, desde criança, minha mãe enfeitava pinheirinho, fazia um presépiozinho com os bonequinhos pequenos. Claro, a gente morava lá no interior, mas ela fazia o que podia fazer. Enfeitava pinheiro até com bolachas decoradas, essas coisas, né? E daí, quando eu casei, eu já tive a primeira filha, eu já comecei a enfeitar dentro de casa. Daí uma vez eu fui a Curitiba e vi uma casa enfeitada e pensei, mas eu vou começar a enfeitar também, né? E daí meu marido, quando ele viajava aqui em algum lugar, porque naquele tempo a gente não encontrava luzes para comprar aqui, não tinha, né? E ele encontrava alguma coisa, ele comprava porque ele gostava, né? Então aquilo me incentivou a eu continuar depois que ele faleceu, né? E daí a Ângela, essa também, ela, nossa senhora, quando podia ajudar, todas elas. A outra, a Roselaine, todo ano ela vem, coitada, ela fica 1 mês ali em casa para me ajudar, né? E eu sempre digo, esse é o último ano, Roselaine, mas no outro enfeito de novo. Não, temos que manter, né? Manter, e se a senhora não conseguir, vamos nós se reunir
né, para ajudar a senhora a montar essa... O difícil é isso, é arrumar gente para ajudar, né? Mas Isso esse ano, se nós tiver dificuldade, vamos nós mobilizar a mulherada aí para nós montar, né? A gente tem que pedir. É porque dá serviço, né? Que nem tem o pinheiro, essas coisas, sempre tem um homem, né? Mas o que é mais baixo, assim, né? Dá para as mulheres fazer, né? Então, mas nem que a gente não enfeita muito, mas ao menos um pouco, né? Não podemos deixar apagar essa luz. Eu aí, sei, né? teve um ano aí que teve concurso, daí teve umas quantas casas enfeitadas. Dali chegou até eu fiz parte lá da comissão, né? Daí a julgadora lá, daí uma mulher lá disse assim, eu não vou entrar porque eu sei que a dona Nelsa que vai ganhar primeiro lugar sempre. Então, se esse é o motivo de vocês não enfeitarem a casa, eu estou fora. Eu não participo do concurso. Como não participei, daí todo mundo dizia assim para mim, ué, mas como que a senhora não tirou o primeiro lugar? Disse, porque eu não quis, eu não participei do concurso, né? Porque eu não faço aquilo para ganhar, para fazer propaganda. Eu faço porque eu adoro fazer aquilo, assim. É um prazer tu ver as pessoas encantadas, as crianças, então Deus me livre, né? Então faz um bem para a gente, faz um bem espiritual, né? Faz resgata, bem. Né? Como a senhora falou, sim, né? Das pessoas vir lá rezar, assim. Então, claro, se Deus está lá, está em toda parte, né? Sim. Então, você escuta eles na igreja, escutava lá também, né? E tanto é que o homem voltou lá e disse, dona Nelsa, eu estou curado. Então, isso já valeu a pena. E só isso já valeu a pena. Né? Digo, você foi ou não foi, mas a fé dele, né? E a graça de Deus, né? Sim, a graça de Deus. Com a graça de Deus, né? Então, são pequenas coisas que fazem a diferença, né? É verdade, né? E sobre, nós estamos falando vida, falando felicidade. O que a senhora o que você acredita que é o segredo para uma vida feliz e plena? Existe algum segredo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Para uma vida feliz e plena. Existe segredo? Olha, eu acho que não. Eu acho que é a honestidade do casal, viver junto, ser honesto um com o outro, se ajudar. E a honestidade, a sinceridade, né? Uhum. Eu acho que é isso. Para uma vida plena hoje, para uma família, é a honestidade, o diálogo, né? O diálogo, isso. O diálogo é viver bem, né? Então, assim, ó, nós escutando... Tem que ter, dos dois lados, né? Que nem a minha sogra sempre dizia, que o homem tem que ter prudência e a mulher paciência. Mas hoje os dois têm que ter prudência e a mulher paciência, né? Tem também, que ter, né? É os dois, né? Os dois têm que porque ter, as mulheres trabalham que nem os homens também, às vezes até mais, né? Sim, é verdade. Porque ainda chega em casa, às vezes tem as coisas para fazer, né? Quais são as principais coisas que a senhora faz para se manter uma vida ativa e engajada? Porque a senhora é ativa e engajada, né? Então, eu ultimamente não estou fazendo muita coisa, porque estou com muito problema. Eu tenho 11 cirurgias já, né? E tenho, assim, acabei com a minha coluna, ainda caí 2, 3 vezes, fraturei 2 vezes a coluna. Então, assim, já não tenho mais condições, né? Que nem eu quero fazer um trabalho manual, eu não consigo mais, né? Porque amorteceu meus dedos. Então, mas o que eu posso fazer, eu ainda faço na minha máquina. Ainda está ativa. Ainda está ativa, ainda então faço, né? Mas assim, né? O que eu posso, né? Pela idade que a senhora tem, né? Tá bem, tá tranquila. Ou que nem eu falo, né? A lucidez. Isso que é o principal, né? O principal é a gente ainda ter a cabeça estar boa. lúcida, saber o que está fazendo, ter uma saúde mental boa, né? É a melhor coisa, porque o corpo a gente dá um jeito, tem remédio, tem mais a memória, né? A memória, então isso a memória, que infelizmente, né? Com a idade que é ela a pior está, coisa. Mas eu nunca pensei que ia viver tanto assim, nunca. Né? Mas é pelo bem que a pessoa faz, pela vida ativa, pela felicidade que plena, né? Então, eu acho que isso também, acho não, a gente tem a certeza que claro. É contribuição, né? Hoje ainda ouvindo o médico falar o que cura a doença. O médico falando, é a felicidade. O que é ser feliz, né? É conviver bem com a família. Conviver é bem. isso a felicidade, né? Porque não é dinheiro, não é nada que faz a pessoa feliz, né? Tanto é que a gente não tem nada na vida, porque quando a gente morre não leva nada, né?
É. Quer dizer, nada é nosso, né? Né? Então, assim, é a passagem, o que a gente contribuiu hoje na convivência, sociedade, a convivência, é que ele vai isso. fazer parte, né, da nossa vida, do dia a Eu dia. acho que é a Então, maior riqueza, né? não É tem, isso, né? né? Porque nós tivemos exemplo aí, né, no tempo do Covid, que nós estávamos conversando antes em off. Quem no Covid podia ter, né, em Meu qualquer Deus lugar, do céu. né? Não adiantava nada. Não adiantava Não, nada. todo mundo igual, né? Era tudo igual. Foi triste, né? Foi muito triste. Né, Foi. que já fez 5 anos, né? A questão do Covid Foi aí, muito e triste. que levou muita gente, né? Barbaridade. Então, e ainda Como nós levou? fazemos sequelas, E ainda, né? e ainda está indo sempre um e outro, né? Sim. Quer dizer, pouco, mas... Então a e gente os tem que ficaram com sequela para o resto da vida, né? então a gente tem... eu acho que nunca teve, né? A senhora que tem mais Não. experiência, nunca tinha tido Uma uma do meu tempo, pandemia não, né? que causasse tanto estrago, né? Porque teve aquela gripe espanhola, teve outras coisas do tempo da minha mãe, mas do meu não, né? O meu foi esse. Não tem, Não. né? Tinha, Então, quando a gente era criança, tinha varicela, que a varicela a gente não tinha vacina naquele tempo. Então, quando uma criança tinha varicela, os vizinhos lá, todos iam lá tirar inflamação de uma feridinha para vacinar os outros, né? E funcionava, né? Sim, a gente era vacinado assim. Tirava E tirava, porque forma uma ferida, né? Então, com a seringa de injeção, tirava aquela inflamação daquela ferida e ponhava no outro. E ficava assim as marcas, né? E era vacina e funcionava. Como que a senhora acredita que as pessoas podem encontrar um significado na vida? O significado para ela viver mais, para ela... né? Eu acho que o significado para a gente querer viver mais, falando por mim, é a família. É a família que a gente tem, né? Que a gente pode ficar velho, mas a gente ainda quer viver mais, porque tu tem os filhos, tem os netos, vê os bisnetos, né? Então incentivo, acho que é a família, né? Incentivar e buscar, né? Sempre manter-se a união, né? Sim. E como que era na sua época também, dona Nelce, a questão da religião, né? Como que era aquele tempo? Vocês se reuniam? Tinha a igreja? gente tinha uma como que igreja longe, 3 quilômetros. Então, a gente tinha todo domingo o terço, né? Que a gente ia no terço. E lá, uma vez por mês, vinha um padre daí, né? Uma vez por mês só. E assim foi até eu casar, né? Daí, depois casei e fui para Getúlio. Daí tinha a igreja, né? Muito linda, até a igreja de Getúlio Vargas, muito bonita, né? E daí a gente ia todo domingo, né? Nós voltando à família, mas todos eles eram católicos da minha religião, da minha família, né? Dos meus avós, todos eram católicos. Todos eram italianos e tudo católico. A senhora é descendente de italianos, né? Sim. Os seus pais vieram direto da... Não, os meus pais nasceram no Brasil. Os meus avós que vieram da Itália, todos eles. Tanto os pais da minha mãe como os pais do meu pai, né? Todos eram, um veio de Veneza, outro veio de Cremona, outro veio... como é que é? Parecido com Palermo. Será que é Palermo? Não é bem Palermo. E quantos irmãos a senhora era? Nós somos em 4 irmãos. Tinha 2. Eu tenho um ainda vivo, mais novo que eu, 12 anos, né? O Eleonor. E um que morreu na cirurgia do coração, fazendo cirurgia do coração. E a minha irmã, que também faleceu faz, acho que 5, 6 anos. 5 anos, acho. O professor Leonor Garbim? Né? Quem conhece, né? O professor Leonor Garbim. Acho que todo mundo conhece. Todo mundo conhece, né? Foi professor, foi meu professor também. Foi teu professor também? Foi meu professor também. O senhor Leonor Garbim, né? Foi meu professor. E assim, a gente quando fala das famílias, né? Quanto é importante. Eu não sabia que ele era irmão da senhora, né? E assim, conhecer só eu e ele agora. Né? Conhece, são famílias tradicionais e laranjeiras,
famílias que vieram na construção da cidade, né? Sim. Então, assim, criaram seus filhos que estão aí trabalhando, são empreendedores, graças a né? Deus. Na cidade, netos médicos, então todos estudando, que continua a geração, né? Graças a que Deus. é todo importante, mundo, né? Essa geração que está vindo aí. Eu me sinto realizada, né? Porque hoje em dia, às vezes, os filhos dão tanto problema, né? Graças a Deus, eu não tive problemas com a minha família, né? Todos deram gente boa, ao menos, eu acho. Então, é a cultura, né? O conservar, também, o exemplo, né? dos pais, né? O diálogo, a honestidade, que de antigamente que foi se, né, tendo essa construção da família que a senhora tem hoje e que tem esse legado e continua se mantendo, né, se encontrando, né, fazendo isso sempre. Né? Então, Natal, na minha casa, sai gente até pelas janelas, eu acho. Isso que é importante, né? Mas é tão bom, né? Páscoa também estava com a casa cheia, sabe? Tinha os netos, bisnetos, coisa boa, né? Isso que é importante. Você que está nos assistindo, manter-se sempre, né? Reunir a família. É a maior riqueza. Não adianta você ter nada, a não ser reunir a tua família e manter esse diálogo, manter a tradição, né? Eu sempre falo aqui, dona Nelce, que hoje a vida nossa é muito corrida. Mas a gente tem que manter, aí eu falo, os micros momentos de felicidade. Tem. É sentar em volta da mesa. Tem que tirar o tempo para a família, né? Tem que tirar o tempo. Tirar o tempo nas refeições, se reunir em volta da mesa. Principalmente, né? Ao menos nas refeições. Você manter-se isso. Estar desligado um pouco hoje dos meios. Tudo, meu Deus do céu. Né? Que hoje o celular... É a perdição. É a perdição, né? É perdição mesmo. Olha, ele é bom, a tecnologia é boa. É ótimo. Né? Ótima, né? Mas ela tem o lado ruim também, tem né? o lado ruim, né? Tem o lado ruim. Como todo... Infelizmente, né? Então, mas assim, cabe a cada internet, de nós, né? É uma maravilha, né? Mas pelo lado bom, né? Sim. Não. Que cabe a cada um de nós cuidar, né? Saber aproveitar, né? Saber aproveitar tudo isso. Porque hoje, meu Deus, é uma facilidade para tudo, né? Se todas as pessoas trabalhassem honestamente, né? Nosso Brasil seria um paraíso, né? Sim, sim. Dona Nelce, nós estávamos falando ali dos filhos, né? Que a senhora falou que criava os filhos. Contamos a história de cada um, quem que é. Sim. Mas para a senhora trabalhar, onde que a senhora deixava seus filhos? A senhora levava junto? Em casa? Não, eu sempre trabalhei em casa. Uhum. Né? Porque levava junto na malharia? Sim, porque a minha malharia era no porão, né? Da minha casa, né? E quando eu costurava também sempre era em casa, né? Uhum. Então eu nunca saí para trabalhar fora, né? Sempre estava em casa. Daí sempre tinha alguma empregada para ajudar. Tinha minha sogra que me ajudou muito, meu Deus do céu. Minha sogra foi minha segunda mãe, né? Foi. E qual a história que a senhora ia contar dos Ângelos para nós? Não podemos esquecer, ela falou que ia contar a história dos Ângelos. Quando faleceu meu pai, que era Ângelo também, então o Ângelo, meu marido, telefonou para o ponto de táxi em Coronel Vivida e pediu para o cara que atendeu, o taxista, se ele fazia um favor, e lá dava uns 8 quilômetros, assim, num lugarzinho que tinha lá que morava meu tio, avisar ele que o meu pai tinha morrido. Daí ele disse assim, diga para o Ângelo Bresolim, que era o irmão da minha mãe, que morava em Coronel Vivida. Diga para o Ângelo Bresolim que o Ângelo Telli mandou avisar que o Ângelo Garbim morreu. Daí o taxista disse, eu também sou Ângelo. E agora? 4 Ângelos. E agora, né? E agora, tu vê que coisa, Ângelos, né? Eu também sou Ângelo. Né? Então, como era antigamente, difícil, né? Mas era tudo difícil, mas tinha... A gente dava um jeito, né? Então, quando a dona Nelce, a gente tem um pouco do histórico dela aqui. Dona Nelce é uma mulher de muita fibra e coragem e como mãe é um exemplo de amor e doação. Nunca pensou nela, né?
Esses que são relatos que a gente, quando vai fazer os nossos podcasts, a gente vai primeiro conhecer, né? Quem que são. E aqui a gente foi conhecer através das filhas dela. E então a gente tem a história dela, né, aqui. Nunca pensou nela, e sim no bem-estar de todos. Sua vida sempre foi trabalhar sem descanso, né? Enquanto ela pôde, ela estava trabalhando. Hoje, devido a muita enfermidade, que acomete ela, né? Ela não consegue mais trabalhar como antes. Mas se entrega, né? Arrumando, se entrega sempre arrumando as coisas, ou permanece, e ela sempre permanece com o raciocínio de dar inveja, né? Então, aqui isso é relato de nós conhecermos a Dona Nelce. Dona Nelce jamais mediu esforços para proporcionar o melhor para sua família. Tivesse todo o conforto e todo o que era necessário. Hoje, a Dona Nelce está com 89 anos. Ela é uma mãe exemplar, uma avó corajosa, amorosa. Agora, ela é uma bisavó coruja. A Dona Nelce, quando ela chegou em Laranjeiras do Sul, né, com seus filhos, ela sempre pensando na sua malharia, né, que ela queria montar a sua malharia e sempre se doando. Então, nesse relato que a gente tem da Dona Nelce aqui, ela sempre fala contando da sua doação, né? Então, pelo que a gente observou aqui dela também, essa doação que ela teve, né? A Dona Nelce e seu Ângelo trabalharam afinco para conseguir formar os seus filhos na faculdade. Então, tiveram seus 6 filhos. Seu marido Ângelo, acometido de uma grave doença, faleceu no ano que era a formatura do último filho, né? Então, foi justamente no último aniversário do seu marido, que completaria 66 anos, que Dona Nelce iniciou a arte de enfeitar a casa. Então, aqui é um relato que, como ela já passou para nós, eu quis voltar a frisar esse detalhe, o quanto que uma família, que, como a gente falou o podcast inteiro, né? A família é a alicerce, a família é muito importante. E aqui o relato. Esse relato a gente pegou com a filha dela, né? A história de quem que era a Dona Nelce, como que elas chegaram aqui e ouvindo dela as palavras. Então, assim, você que está nos assistindo hoje, nesse dia 1º de maio, é feriadão aí, reúna a tua família, pega teu chimarrão, a tua pipoca e liga a sua TV e vem assistir no podcast Fala Mulheres, no nosso canal do YouTube aqui, para que você leve para a tua vida, para o teu dia a dia, esse exemplo de que quando a gente quer, a gente faz acontecer. E esse é o exemplo da Dona Nelce. Eu quero, desde já, agradecer ela. E ela vindo ao nosso podcast é uma maneira de nós homenagear ela. Nós iniciamos o mês de maio, hoje. Nesse mês de maio, que é considerado o mês das noivas, que ela costurava vestido de noiva também, né? Também. Né? Esse detalhe ela não me contou, né? Mas eu já sei que ela costurava, bordava, né? Ela costurava e bordava os vestidos de noiva. Ela vai contar aí quantos vestidos a senhora mais ou menos fez, né? Passou muitos vestidos aí, perdeu a conta, né? De quantos vestidos de noiva que ela costurava e bordava, foram né? Foram muitos. Vestido de noiva, debutantes, né? Foi muitos, muitos vestidos. Foram muitos vestidos, né? Muitos. Então, assim, muitas noivas de Laranjeiras, muitas debutantes, né? Sim. Passaram pela mão da Dona Nelce. Hoje as pessoas são empresárias, são médicos, são doutores, ou que estão administrando os seus negócios, muitas administrando até cidades, né? Sim. Porque muitos foram embora daqui e hoje são prefeitos, hoje são em seus lugares que administram aí as suas cidades através de que começaram na formatura, tudo mais, começando pela confecção das roupas da Dona Nelce. Então, o mês de maio, nós dedicamos a todas as mães, mas eu não poderia deixar de homenagear essa mãe, homenageando a Dona Nelce. Eu quero homenagear a todas as mulheres que vieram para Laranjeiras, que desbravaram a cidade e que construíram uma história. A gente tem que ser grato a tudo que a gente tem. Porque hoje, Dona Nelce, a gente encontra muitas pessoas só reclamando, né?
né? Sim. As pessoas Que só não estão reclamam, contentes com nada, né? né? E no tempo da senhora, Viu? não se ouvia a palavra reclamar, né? Não, porque... Né? Não se tinha reclamação. O povo se unia É, e ia se trabalhar. E hoje nós temos o costume de reclamar de de tudo. reclamar de tudo. Reclamamos se hoje o sol está muito quente, Isso. né? Reclamamos que está muito frio. É. Estamos começando, né? O frio. Eu estou com frio, né? A dona Nelson tirou o com casaco calor. dela, está com calor, mas eu estou com frio. E a gente reclama. Mas a gente tem que agradecer sempre. Tem um ditado, né, dona Nelson? Quando a gente agradece, a graça desce. Então, agradecer pela nossa saúde, agradecer pelo que nós temos na nossa mesa com a família. Então, são pequenas atitudes e detalhes que nós precisamos resgatar, né, dona Nelson? Porque Com certeza. Nós estamos perdendo essas palavras, né? Eu falo, por favor, com licença, benção mãe, benção pai, gratidão. Acabou, né? Então, eu digo para a senhora concordar comigo, que são umas relíquias que a gente tem e que nós precisamos resgatar isso. Que precisa resgatar. Porque nós vemos hoje o quanto é importante um banco de uma faculdade, né? Para formar doutores, mas às vezes nós esquecemos das palavras que são as modificadoras, né? O bom dia, o boa tarde, o boa noite. Um abraço. Um abraço. Bença mãe, bença pai, né? E agradecer ao nosso Deus, que isso é mais importante, né, dona Nelson? Aí o da moda, né? Agradecer agradecer a Deus, né? Pelo que a gente tem, né? Então, que graças a Deus a gente nunca passou miséria na vida, né? Sim. Mas trabalhou, mas valeu a pena, valeu né? a pena, valeu a pena. Eu sempre digo, quem trabalha, um jeito ou outro ganha, né? Sim. Então, e agradecendo, né? Então, que esse podcast de hoje, ele vem trazer para vocês que estão aí desanimada, né? Que se anime. Né? Então, assim, que a dona Nelson já comece a preparar a sua mensagem final do nosso podcast, que eu quero que ela deixe essa mensagem para todos vocês que estão nos assistindo. Esse programa que aqui nós teria muito mais para nós perguntar, tá? Então, assim, aqui eu fiz um roteirinho para a gente perguntar um pouco, mas também não vou perguntar muito para ela também, né? Para não cansar a dona Nelson, né? E eu quero que a senhora coloque agora, dona Nelson, o que eu não perguntei que a senhora acha que é muito importante nós relatarmos aqui, né? São situações que a senhora passou, as amizades, as comadres, né? Os encontros que a senhora tinha na sua casa. Ali tinha bastante, sempre. Uma vez a gente se visitava muito mais, né? Hoje em dia, a gente quase não vai nem na casa dos vizinhos, muito pouco, né? Mas no meu tempo, que eu era criança, principalmente, a gente não passava um dia sem ir na casa do meu avô, na casa dos tios, né? Hoje mudou muitas coisas. Mas nós precisamos, né, ter isso, né, dona Nelson? A família tem que estar unida, né? Temos que fazer encontrar uma maneira, né? De tomarmos um café, um chimarrão. Isso. Né? Eu gosto muito de chimarrão. Graças a Deus, na minha casa sempre tem um feriado, vem os filhos, vem os netos, enche a casa de gente. Mas é muito bom, viu? É muito importante, bom. né? Nossa Senhora, é a melhor coisa, né? Sim, é isso coisa. Que nós... Então, você que está nos assistindo aí, faz-se com que mantenha isso, né? Aqui nós estamos tendo o testemunho do que ela está nos falando, o quanto que isso é importante e que é bom, né? Nós precisamos falar e levar as coisas boas. Então, mantenha essa família unida, né? Traga seus vizinhos, converse, dialogue. É isso que é importante para que você tenha uma vida feliz e uma vida longa, né? Longa, isso. Que vale a pena. Precisa falar cuidados aí com a vida longa, né? Então, a gente precisa também falar isso. Dona Nelson, além do que a gente pergunta aqui, se a senhora algo que a senhora queira acrescentar, mas eu queria que a senhora deixasse para nós uma mensagem. A mensagem para as mães, essa mãe que a senhora avó, bisavó, costureira, cozinheira. De tudo um pouco. De tudo um pouco, de tudo um pouco. O que eu pude fazer, fiz de tudo um pouco, né? Então, a mensagem que a senhora deixaria boas, procurei nunca fazer
mal para ninguém, né? Eu acho que a mensagem é construir, ter uma família boa, ter uma ligação com os filhos, com os netos, com bisnetos, não deixar morrer, né? Eu nasci sempre os feriados, os Natal, essas coisas assim, enquanto meus pais eram vivos também, sempre passaram na minha casa, né? A gente reunia todo mundo. Hoje só tenho um irmão, mas ele vem na minha casa. Se ele não vai na casa dos filhos dele, é na minha, né? Então a gente continua. Nós somos muito unidos, minha família, viu? Todos eles, graças a Deus. Eu acho assim que se todo mundo procurar colaborar, a gente vive bem na vida, né? E só temos que agradecer a Deus pelo que a gente tem, pelo que a gente é, né? Que a gente sempre, geralmente, é o que a gente quer ser também, né? Só não dependendo de saúde, claro, né? Mas se a gente quer progredir na vida, a gente dá um jeitinho, né? Trabalhe e vence. Então essa é a mensagem desse nosso podcast dessa semana que está iniciando hoje, né? O mês de maio, o Dia do Trabalhador e também o mês dedicado às mães e às noivas. Então eu quero dizer a todas vocês, cabeça erguida, nunca vocês estão só. E eu sempre falo, e quem me acompanha, me conhece já sabe, converse com o teu Deus. Entrega para Ele tudo, que você tenha a certeza de que tudo que você pede para Ele com fé, a hora que é para acontecer, vai acontecer na tua vida. Então, mães, mulheres, né? O mês de maio iniciando hoje, dedicado a todas nós. Tenha sempre a plenitude. Seja resiliente sempre. Mas, em primeiro lugar, cuidando de você também, né? Como que você está? Se cuide da tua saúde. Aqui nós temos uma pessoa que com 89 anos, né? O que ela nos relatou aqui não é nada. Por tantos anos, tantas experiências do que ela nos está contando aqui. Porque ela se cuidava. E principalmente a nossa saúde mental. Aqui tem-se uma saúde invejável da dona Nelce. Então, para você que está nos assistindo, cuide da tua saúde, se cuide, continue assistindo lá no nosso canal, no podcast Fala Mulheres. Você tem inúmeros vídeos já de tantas mulheres que já passaram por aqui. Não quer dizer que não vai vir homens, sim, nós vamos trazer homens para falarmos, né? Para nós mulheres, mas ele é um programa para nós, com motivação, com entusiasmo e que você se valorize. A todos um abraço, um feliz Dia do Trabalhador. Espero vocês na próxima semana, se Deus quiser, com novos temas e sempre voltado e pautado às mulheres. Gratidão, dona Nelce, por a senhora ter aceitado participar aqui. Eu que agradeço o teu convite, viu? Fico muito obrigada mesmo, de coração. Né? E que se sinta homenageada, né, por tudo que a senhora fez por nossa cidade, através do nosso programa, de todos os nossos ouvintes. Né? Um abraço, muito senhora. Obrigada, viu? Que isso nós vamos trazer mais fotos aqui. Nós vamos lá na casa da Dona Nelce, tá? Eu vou lá na casa da Dona Nelce, lá, que lá tem muitas relíquias lá ainda para nós. Um abraço, um beijo para todos vocês. Até o próximo programa, se Deus quiser. Toda quinta-feira, às 20 horas, no podcast Fala Mulheres, Regiane Castro recebe mulheres empreendedoras para entrevistas dinâmicas e cheias de conteúdo. Histórias inspiradoras, dicas valiosas e muito aprendizado esperam por você. Não perca! Ao vivo no YouTube, Fala Mulheres, o espaço onde a voz das mulheres empreendedoras ganha destaque. Esperamos por você.